Olá, boa noite. Uma chuva forte causou muitos prejuízos e transtornos aos paulistanos na tarde de hoje. Todas as regiões da cidade entraram em estado de atenção. O congestionamento passou de 260 quilômetros. O índice foi recorde este ano em São Paulo. A chuva deixou o motorista parado em diversos pontos da cidade. E o trânsito deu um nó. Além do congestionamento, o paulistano enfrentou a enchente. A água subiu nas ruas e avenidas. Esse motociclista preferiu esperar, mas muita gente se arriscou e dirigiu praticamente sem ver nada. Foram mais de 30 pontos de alagamento e 20 quedas de árvore. A Zona Sul foi uma das regiões mais afetadas. O estacionamento do Tribunal de Contas do município ficou alagado. Os veículos quase desapareceram. Os funcionários viam tudo sem chance de fazer algo. Pelo menos 30 carros estavam estacionados nesta rua. Todos foram atingidos pela enxurrada. A gente consegue ter uma ideia da altura que a água chegou por esta árvore, aproximadamente 1,5 metros. Com a força da enchente, aquele carro foi arrastado para o outro lado da praça. Prejuízo para muita gente. Totalmente submersa. A água estava... Só via a anteninha dele de longe. Antigamente a gente tinha pontos críticos em São Paulo. Hoje em dia nós temos todos os pontos críticos em São Paulo. No Rio de Janeiro, a polícia desarticulou uma quadrilha que usava adolescentes para o tráfico de drogas. A operação no Morro da Providência, a primeira comunidade pacificada da cidade. Mais de 40 pessoas foram presas, entre elas 18 PMs. O depósito de bebidas era uma fachada para o tráfico. Segundo a polícia, aqui funcionava um ponto de venda de drogas. O local foi revistado, cheques apreendidos. A dona acabou presa em flagrante. A todo momento, suspeitos de envolvimento com o tráfico no Morro da Providência eram capturados. 200 homens da Polícia Civil revistaram as casas na comunidade. O helicóptero da polícia grava tudo e manda as imagens em tempo real para esta unidade móvel que controla a operação. Quem era detido tinha a identificação confirmada por meio de leitura biométrica. A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente iniciou as investigações. Pelas denúncias, menores eram usados para vender entorpecentes, principalmente o crack. Pelo menos 43 pessoas foram presas, entre elas 18 policiais militares do mesmo batalhão que recebiam dinheiro para deixar de reprimir a venda de drogas. Os pagamentos de propina aos policiais militares eram diários. Os encontros entre traficantes e PMs aconteciam em frente a este bar na zona portuária do Rio, a 1 quadra da sede da Polícia Federal. O valor da propina variava de 100 a 200 reais por guarnição. Não é razoável imaginar que um agente público vai se permitir a um comportamento desviante sem que a instituição dê a resposta necessária. O professor de uma escola municipal da Grande São Paulo é alvo de uma denúncia de uma família de um aluno. Traumatizado, o menino diz que recebeu castigos físicos e agressões verbais por ser gordinho. Ele tem só 8 anos e não consegue mais sair de casa nem para brincar. Chora o tempo todo. Na escola, diz que não pisa mais. Nunca mais vou voltar lá. O trauma foi na aula de educação física. Uma enxurrada de xingamentos da turma, incentivada pelo professor. O que ele fez foi começar a gritar comigo e deixar todo mundo me xingar. Orca, baleia. O motivo da humilhação foi a resistência dele à sessão de castigos imposta pelo professor. As flexões, corridas e saltos faziam a criança acima do peso passar mal. Se a gente não conseguir fazer, semana que vem tem que fazer de novo. A mãe lembra que na semana anterior, o menino chegou machucado por causa dos castigos. Ele ficou tudo mancando. Na segunda também ele não foi para a escola, eu não deixei ele ir, porque ele ainda não estava bem. A família conta que não foi procurada pela escola, mas quando os pais do menino estiveram aqui, a direção confirmou o problema e disse que os próprios colegas relatam o deboche e o estímulo aos xingamentos. Também foi confirmado que há registro de outras reclamações contra este educador.
A Secretaria de Educação de Osasco informa que está apurando o caso e que, enquanto isso, o professor segue na unidade. A família providenciou a transferência para que o menino volte a frequentar as aulas. Foi reaberta hoje a UTI do Hospital Evangélico de Curitiba, onde trabalhava a médica suspeita de antecipar a morte dos pacientes. Depois de 2 semanas fechada, a unidade voltou a receber pacientes. O local foi reformado e rebatizado. A UTI geral, que era chefiada pela médica Virgínia Soares de Souza, passou a se chamar UTI 1. Não poderíamos deixar leitos fechados quando tanta gente precisa de leitos de UTI. Todos os funcionários da antiga UTI foram afastados. A partir de agora, uma nova equipe com 15 médicos, 41 profissionais de enfermagem e 4 de apoio vão atuar na unidade. Virgínia segue presa. Hoje, o advogado levou flores e um cartão onde pede para a ex-chefe da UTI ter fé. Os outros 3 médicos e a enfermeira também continuam detidos. A 6ª médica indiciada aguarda em liberdade. Segundo investigações da polícia, eles usariam procedimentos médicos para acelerar mortes na UTI do hospital. O Ministério Público tem até segunda-feira para decidir se apresenta ou não denúncia à Justiça. Caso resolva levar o processo adiante, os 6 indiciados responderão por homicídio qualificado e formação de quadrilha. O ex-goleiro Bruno já está de volta à penitenciária de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi condenado a 22 anos de prisão, mas daqui a 5 poderá passar para o regime semiaberto e só dormir na cadeia. De madrugada, a sentença histórica contra o agressor famoso. Ficam, pois, as penas totalizadas em 22 anos e 3 meses de reclusão, nos termos do artigo 69 do Código Penal. Bruno foi considerado culpado por 4 crimes: homicídio triplamente qualificado, ocultação de cadáver, sequestro e cárcere privado de Elisa e Bruninho, o filho dele com a ex-amante. Não foi uma derrota de goleada como esperava a acusação. O placar apertado, 4-3, foi atribuído aos 4 dias de calorosos debates no júri. A defesa vai recorrer da sentença porque esperava para Bruno uma punição pelo menos igual à de Luiz Henrique Romão, o Macarrão, que em novembro foi condenado a 15 anos. A Promotoria de Justiça da Comarca de Contagem está satisfeita com o resultado alcançado, com a condenação do acusado Bruno Fernandes das Dores de Souza. A família de Bruno não quis comentar a decisão. Já a de Elisa anunciou que também vai recorrer por entender que a pena deveria ser maior. Não houve a resposta que tanto eu procuro, que eu desejo, e que toda vez aqui eu venho, imploro, peço. E cadê? Que são os restos mortais da minha filha. Daiane Rodrigues, ex-mulher do goleiro, foi absolvida a pedido do Ministério Público. Depois de ouvir a sentença, Daiane viajou com as 2 filhas que teve com o jogador. Além do período em que Bruno já está preso, 2 anos e 8 meses, ainda serão descontados da pena os dias que o goleiro trabalhou e ainda poderá trabalhar na prisão. Mesmo com o benefício, os especialistas calculam que o jogador só vai sair aqui da penitenciária em 2018, ainda assim para o regime semiaberto. Ou seja, vai poder trabalhar de dia, mas terá que dormir na cela, uma rotina incompatível com o futebol por causa das viagens e concentrações. Bruno vai sair da prisão com 33 anos de idade. A investida do réu contra a vítima não foi a primeira vez, mas certamente foi a última. Demonstrou ser pessoa fria, violenta e dissimulada. Sua personalidade é desvirtuada e foge dos padrões mínimos de normalidade. O desfecho final ainda poderá vir com o julgamento de Marcos Aparecido dos Santos, o Bola, em abril. Ele é apontado como o executor e o responsável pelo sumiço do corpo de Elisa. Uma pane no metrô de Brasília gerou pânico entre os passageiros. Eles ficaram presos nos vagões lotados e quebraram os vidros para poderem sair. Muitos passaram mal e tiveram que ser atendidos em hospitais. Em São Paulo, 3 pessoas foram presas acusadas de matar um empresário dono de uma imobiliária no final de fevereiro. Ele foi baleado depois de se negar a entregar um relógio de luxo.
Câmeras de segurança ajudaram a identificar a quadrilha. Acidente grave na Via Dutra em Guarulhos, Grande São Paulo. Uma carreta atingiu um guincho e um caminhão que estavam parados na pista. Um dos motoristas que estava fora do veículo morreu na hora. Vários carros andaram na contramão para fugir do congestionamento. O prefeito de Santa Maria prestou depoimento sobre o incêndio na Boate Kiss, que matou 241 pessoas. A intenção da polícia é esclarecer informações sobre a emissão de alvarás e a fiscalização da casa noturna. Uma chacina deixou 5 mortos na periferia de Salvador. Os corpos das vítimas estavam amarrados e com sinais de tortura. Os corpos foram encontrados em um terreno abandonado no subúrbio da cidade. 3 mulheres e 2 homens, todos muito jovens. Eles estavam com as pernas e mãos amarradas. A polícia acredita que os 5 foram torturados antes de serem executados a tiros. Ainda não se sabe onde eles foram mortos. Como moravam em Mata de São João, a mais de 100 quilômetros de distância, e não havia sangue no local, os policiais falam na possibilidade do crime ter acontecido bem longe daqui. A rua é conhecida como Ponto de Desova. No fim da manhã, amigos das vítimas reconheceram os corpos. De acordo com a polícia, uma das vítimas seria um dos chefes do tráfico de drogas da região metropolitana de Salvador. As mortes podem ter sido uma resposta de um grupo rival, um acerto de contas entre traficantes. Essa é a principal linha de investigação. A perícia encontrou um papelote de, provavelmente, cocaína no sutiã de uma das vítimas. Só nos 3 primeiros meses, mais de 400 pessoas morreram assassinadas na Grande Salvador. E o motivo, na maioria dos casos, continua sendo o tráfico de drogas. Esta foi a 3ª chacina do ano. A FIFA endureceu o discurso e determinou a entrega do estádio do Maracanã até o fim do mês que vem. Mas a diminuição da participação carioca nos royalties do petróleo pode atrapalhar o cronograma. A FIFA bateu o martelo. O Maracanã precisa estar pronto no dia 27 de abril. Será? Olhando bem, eu acho que não vai dar tempo, não. As obras estão bem devagar, né? A decisão veio depois da reunião de representantes da Federação Internacional de Futebol com membros do comitê organizador local da Copa do Mundo. 6.500 funcionários trabalham para finalizar a reforma a tempo. O amistoso entre Brasil e Inglaterra está marcado para o dia 2 de junho. A Copa das Confederações começa 2 semanas depois. Mas aqui, por enquanto, só máquinas e nada de bola. O maior estádio de futebol do país também enfrenta problemas extracampo. Desta vez, a redução da parcela carioca dos royalties do petróleo levou o governador do Rio, Sérgio Cabral, a anunciar que vai suspender todos os pagamentos referentes a obras públicas, o que inclui a reforma do Maracanã. O novo estádio vai custar 859 milhões de reais. 59 milhões vêm dos cofres do estado. A suspensão de parte do pagamento seria suficiente para atrasar o cronograma. A chuva que castigou a cidade no meio da semana já havia interrompido as obras. O temporal transformou o campo numa piscina e fez a FIFA cancelar uma visita técnica. Pelo Twitter, o secretário-geral da Federação Internacional, Jerome Valk, anunciou a data da próxima visita ao Brasil, 13 de maio. E desta vez, não pode ter prorrogação. Vai dar um jeitinho, vai ficar pronto. E no portal R7, veja como poderá ficar o Maracanã depois da reforma. Acesse r7.com. O vice-presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tomou posse hoje como presidente interino. Ele não terá que renunciar para concorrer às eleições. E à tarde, Celso, foi realizado o funeral de Hugo Chávez, como mostram os enviados especiais a Caracas, Rodrigo Viana e Josias Herdei. Em Cuba, uma salva de canhões para Hugo Chávez. Mas a maior homenagem acontece nas ruas de Caracas. O governo da Venezuela prolongou o velório por mais 7 dias, o que levou ainda mais gente para as filas imensas. Desde as 10 da manhã, essa senhora vê a fila avançar lentamente. São quase 3 quilômetros para chegar até o caixão.
Eu fico o tempo que for necessário, diz a mulher. Emocionada, a mãe de Chaves saudou a multidão ao chegar para o velório. E não é só o povo nas ruas. Representantes de mais de 50 países estão em Caracas para homenagear Hugo Chávez. Do Brasil vieram a presidente Dilma Rousseff e o ex-presidente Lula, que foi sempre muito próximo do líder venezuelano. Os dois se emocionaram durante o velório ontem à noite, aqui na Academia Militar. Dilma e Lula ficaram ao lado do caixão com a filha de Chávez. Eles foram embora logo depois e não acompanharam a cerimônia oficial de hoje. O chanceler Antônio Patriota representou o país. O hino da Venezuela foi tocado sob a regência do maestro Gustavo Dudamel. Chefes de Estado de todos os continentes estavam presentes. O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad beijou o caixão, sobre o qual, num gesto simbólico, Nicolás Maduro depositou a réplica da espada de Simón Bolívar. Num discurso forte, o herdeiro político do presidente morto prometeu manter vivo o projeto chavista, para delírio da multidão que acompanhou tudo por esses telões do lado de fora. O drama dos estrangeiros que buscam refúgio no Brasil e as dúvidas sobre a morte do roqueiro Chorão são os destaques do Domingo Espetacular. Olá, tudo bem? Nossos repórteres reconstituem os últimos dias de vida de Chorão, o líder da banda Charlie Brown Jr. O que aconteceu no apartamento do roqueiro? Relembre a carreira e as polêmicas envolvendo o cantor. Os bastidores da ação policial, do combate ao crime em todo o Brasil. Eita, mãe! Você vai ver no Câmera em Ação. A emocionante história do menino de 2 anos que se perdeu da família e passou a noite no mato. Você ficou com frio? Sim. Ele escapou da morte graças a esses 2 vira-latas. E mais, uma reportagem especial mostra por que o Brasil é hoje um dos principais destinos de refugiados no planeta. Eles escaparam ao terror. Foram torturados. Tá violando a gente, tá matando as pessoas. Perderam as famílias. Sofre toda hora. E agora só pensam em sobreviver. Tem nada aqui. Quem empresta voz aos relatos impressionantes é o ator Milen Cortaz. Milen, que em árabe significa esperança. Jesus, José, Rudá, Adnan. Milhares de perseguidos à procura de socorro no Brasil. Preciso de ajuda do povo brasileiro. Os meus avós também vieram para cá em busca de seus sonhos. Por isso, histórias assim realmente mexem comigo. E tenho certeza que vou mexer com você também. É no Domingo Espetacular. Depois do programa do Gugu. Até lá! Depois de receber ameaças, o homem que fez as denúncias contra o deputado federal Gabriel Chalita pediu proteção policial. Roberto Gobman afirma que o ex-secretário de Educação de São Paulo obrigava as empresas com contratos com o governo a comprar livros assinados por Chalita e que eram funcionárias da Secretaria de Educação que escreviam esses livros. Mais de 60 livros publicados. Um sucesso editorial que Gabriel Chalita expressou em números durante a campanha eleitoral para a Prefeitura de São Paulo no ano passado, quando disse já ter vendido mais de 10 milhões de exemplares. Para o analista de sistemas Roberto Gobman, que denunciou supostas irregularidades cometidas por Chalita quando era secretário estadual de Educação entre 2002 e 2006, o resultado também teria sido influenciado pelo poder que o político tinha no governo e as relações com empresas privadas. O Chalita ele obrigava que alguns clientes, alguns fornecedores, vamos dizer assim, alguns fornecedores para a secretaria, eles comprassem seus livros para torná-lo um best-seller. O denunciante, que trabalhava em uma rede privada de ensino e diz ter sido ao mesmo tempo assessor informal de Gabriel Chalita, também afirmou ao Ministério Público que o político teria usado a estrutura da secretaria na preparação de livros dele,
e foi além. Segundo o delator, funcionárias pagas com dinheiro público escreviam textos para obras depois assinadas por Gabriel Chalita. É o que se conhece como ghostwriters. São as escritoras fantasmas, escreviam para eles. Inclusive no lançamento de um dos livros, que foi até em homenagem a mulheres que mudaram o mundo, uma das escritoras me procurou durante esse lançamento, veio perguntar para mim por que eu não estava dando parabéns para ela também. Eu falei, tá bom, parabéns para você também. O homem que decidiu contar tudo o que diz ter visto e ouvido dentro da Secretaria de Educação de São Paulo tem medo e pediu proteção policial. Roberto Grobman disse nessa outra entrevista que recebe ameaças constantemente e que numa delas chegou a ver a arma de quem o ameaçou no meio da rua. Abriu um jornal, me apresentou um revólver, provavelmente um 38, e me intimou, me dizendo assim que eu ficasse quieto, que eu não falasse mais nada. Eu tenho medo. Eu tenho medo porque eu tenho sofrido muita ameaça. O conclave que vai eleger o novo Papa começa na terça-feira, dia 12 de março. É o que mostra a enviada especial ao Vaticano, Luciana Liviero. A data foi escolhida no fim da tarde, durante a 8ª reunião entre os cardeais. Na manhã do dia 12, os 115 cardeais eleitores participam de uma celebração. Depois, seguem para a Capela Sistina, onde terá início a votação secreta. Com a aproximação da data, ganham força as apostas no nome do novo Papa. 3 jornais italianos destacam o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, como o preferido do chamado Partido Romano, que reúne principalmente cardeais italianos. A disputa seria entre ele e o arcebispo de Milão, Angelo Scola, apoiado pelo grupo dos reformistas, de maioria estrangeira. São necessários 77 votos para vencer. Até que um cardeal consiga 2/3 dos eleitores, haverá votações sucessivas, 2 pela manhã e 2 pela tarde. O escolhido ficará instalado neste quarto por algumas semanas até se mudar para a residência papal no Vaticano. Um dia depois da confusão com torcedores no saguão do aeroporto na Argentina, o Palmeiras apresenta um novo reforço da equipe, mas ainda vive tempos nebulosos. O clima ruim, com brigas entre integrantes de uma torcida organizada e jogadores no aeroporto de Buenos Aires, ainda não passou. E o Palmeiras apresentou sua última contratação, o zagueiro André Luiz, de 33 anos. Ele se destacou no Atlético Mineiro e atuou na França durante os últimos 7 anos. Você não tem medo de jogar no Palmeiras? Não, eu não tenho medo não. Eu sabia que eu ia vir para um clube grande. Todo clube grande no Brasil tem pressão. André Luiz vai se juntar ao goleiro Fernando Praz, que saiu ferido da briga na Argentina, e ao meio-campo Valdívia, o maior alvo da ira da torcida. Hoje Valdívia quebrou o silêncio, falou sobre o incidente em Buenos Aires, a sua relação com a torcida e agradeceu aos companheiros que o protegeram no aeroporto. Se não fosse por eles, eu ia apanhar tanto que eu nem estava aqui hoje. Entre os torcedores que tentaram agredir Valdívia estavam Marcos Ferreira Santos e Wellington Oliveira Almeida. Eles fazem parte de uma lista com 100 nomes proibidos pela Federação Paulista de irem aos estádios por causa de uma briga contra corintianos em 2012. Um esquema para facilitar a convocação de jogadores para a seleção brasileira através de pagamento de comissão foi revelado pelo presidente do Esporte Clube do Recife. Luciano Bivar declarou que pagou para ter o volante Leomar na Copa das Confederações em 2001. Em entrevista à Rádio Clube do Recife, afirmou: nós contratamos lobbies para botar o Leomar na seleção brasileira. E isso é feito hoje, como era feito antigamente. E se puder eu botar 5 jogadores do meu clube, do esporte, para a seleção brasileira hoje, eu vou colocar. Tanto Leomar como o então técnico da seleção em 2001, Emerson Leão, negam as informações do presidente do esporte. E veja daqui a pouco, o cantor Justin Bieber tenta agredir paparazzi em Londres. Na reportagem especial, as estratégias da acusação e da defesa no julgamento de Misael Bispo dos Santos, que começa na segunda-feira. Ele é acusado de matar a ex-namorada.
Foi divulgada hoje a inflação oficial de fevereiro. O IPCA ficou em 0,6%, acima das previsões do governo. E com isso, a inflação de 12 meses chega a 6,3%, bem perto do teto da meta oficial, que é de 6,5%. E preocupada com a aceleração da inflação nesse início de ano, a presidente Dilma Rousseff anunciou agora há pouco o corte integral dos impostos federais de todos os produtos da cesta básica. Seu Francisco gasta R$ 1.400 por mês com o supermercado. A conta pesa no bolso. Com a economia, tá? Se for abusar, vai, muita grana. Mas a partir de hoje, a conta do supermercado deve ficar mais barata. O governo anunciou que os impostos sobre os produtos da cesta básica serão eliminados. A maioria dos produtos da cesta básica já não pagava IPI. E agora não vai haver também a cobrança do PIS/COFINS sobre carnes, café, óleo, manteiga, açúcar, papel higiênico, pasta de dente e sabonetes. O anúncio foi feito pela presidente Dilma no Dia da Mulher. Com a desoneração, o governo vai deixar de arrecadar R$ 7,5 bilhões de reais por ano. Com esta decisão, você, com a mesma renda que tem hoje, vai poder aumentar o consumo de alimentos e de produtos de limpeza. Se o corte de impostos chegar ao supermercado, o carrinho da Dona Maria pode ficar mais cheio. Se diminuir, é claro que a gente vai poder comprar uma coisa a mais, né? A expectativa é de que o corte de imposto reduza os preços dos produtos que você acaba de ver entre 6% e 7%. Depois de atrasar quase 2 horas o início do show em Londres e desmaiar no palco, o cantor americano Justin Bieber tentou agredir hoje um fotógrafo na saída de um hotel, também em Londres. Cercado por paparazzi, um deles foi empurrado pelo segurança do cantor. O fotógrafo disse para Justin Bieber voltar para a América e o chamou de pequeno idiota. O cantor ouviu e, olha aí, saiu do carro em direção ao paparazzo, mas foi impedido a tempo. Fim de semana típico de verão em todo o sudeste do país, com sol, calor e chuva à tarde. No sul, o tempo já começou a virar com temporais e muitos raios. As imagens de satélite mostram uma grande concentração de umidade sobre a região sul do Brasil. E a explicação está nos ventos úmidos da Amazônia, que geram chuvas fortes. Em 24 horas, o interior gaúcho pode receber o volume esperado para 2 semanas. Também chove forte no sudeste, centro-oeste e em toda a região norte. Dia ensolarado apenas nas áreas amarelas do mapa. No domingo, uma nova frente fria traz mais chuva e queda nas temperaturas no sul do país. No Rio de Janeiro, fim de semana de praia e máxima de 36 graus. Tempo aberto também em Salvador, máxima de 33. Veja daqui a pouco, transmissão inédita. Julgamento de Misael Bispo de Souza, acusado de matar a ex-namorada, será transmitido ao vivo pela televisão. A partir de segunda-feira, Misael Bispo de Souza, acusado pela morte da ex-namorada Mércia Nakashima, vai se sentar no banco dos réus. Pela primeira vez, um julgamento desse tipo será transmitido ao vivo pela televisão. O Brasil inteiro vai poder acompanhar os argumentos da acusação para colocar Misael na cadeia e as estratégias da defesa para desqualificar as provas. Represa funda, com água barrenta e escura. Uma noite fria de outono. Um lugar quase deserto. Quase. O assassino não imaginava. Na hora do crime, na margem oposta, havia alguém. Deus quis que aquele pescador estivesse ali, naquela hora. O pescador hoje é um homem com medo. O que ele pensava que talvez fosse um golpe contra uma seguradora de automóvel era o assassinato de Mércia Nakashima. Desde que relatou à polícia o que viu na represa de Nazaré, num domingo de maio de 2010, ele vive sob proteção da justiça. Não pode ser identificado. No depoimento, contou que por volta das 7h30 da noite, pescava a 100 metros de distância, quando viu um carro chegar de farol alto e parar de frente para a represa. Ele diz ter estranhado o fato de o carro estar muito perto da margem.
e logo em seguida ouviu gritos de mulher, dizendo ai, ai 2 vezes. O pescador disse que depois viu um homem descendo do automóvel e se posicionando atrás do carro. Quando olhou de novo, o carro estava afundando na represa. A partir do relato do pescador, os bombeiros encontraram o carro de Mércia no fundo da represa. Aí me deu um frio na barriga, me deu um mal-estar tremendo. Nossa, é indescritível. No dia seguinte, acharam o corpo. Eu fiquei ali questionando por quê, né? Por quê? Por que ela? Por quê? Não tinha o menor sentido. Era a peça que faltava no quebra-cabeça que a polícia tinha começado a montar logo depois do desaparecimento de Mércia e que apontava o autor do crime, Misael Bispo de Souza, ex-namorado e ex-sócio da advogada. Ele não contava, era com a descoberta do automóvel, né, do veículo, ser encontrado na represa. Ele não contava, possivelmente, com a presença de um pescador do outro lado da margem. E a partir ali da descoberta da materialidade do crime, a gente passou a montar o quebra-cabeça. A defesa de Misael questiona toda a investigação. Quando um réu nega a autoria, muitas pessoas o taxam de mentiroso, de estar tentando se esquivar, de estar tentando não ser responsabilizado por uma coisa que ele fez, mas se esquecem que ele também pode estar falando a verdade. E diz que a polícia não apresentou provas. Lá tem indícios, evidências periciais, discutíveis, amplamente discutíveis. A promotoria vai tentar mostrar para o júri o contrário. A minha intenção é focar nas provas técnicas. E nós temos muitas provas técnicas, inclusive, que colocam o senhor Misael Bispo de Souza na cena do crime. Durante a apuração do caso, a família de Mércia funcionou como um grupo de investigação paralela. Suspeitou primeiro que Mércia tinha sido sequestrada. Nós montamos uma central, ali, divulgamos todos os telefones, tinha o meu telefone, eu tenho 2 celulares, eram os 2 celulares, era o celular do meu cunhado, da minha mãe, da minha irmã, o do meu pai, o telefone fixo da casa da minha avó. Mas o irmão de Mércia conta que na delegacia, uma atitude de Misael chamou a atenção. Fizemos o boletim de ocorrência de desaparecido, né? E estranhamente o Misael já ficou sabendo desse boletim de ocorrência, mas em nenhum momento foi citado o nome dele, nem foi dado, né? O delegado nem perguntou sobre namorado, nada. E estranhamente, antes de eu ter o boletim de ocorrência, porque não estava assinado pelo delegado, aí nós estamos aguardando, o Misael chega na delegacia e chega já agredindo todo mundo, porque nós estamos afirmando coisas que ele não fez nada, que ele não sabe de nada. 5 dias depois, a família conseguiu transferir a investigação de Guarulhos para São Paulo. No primeiro dia que o senhor Misael foi na delegacia, que nós já levantamos toda a vida dele, os carros dele, já fomos no carro, ele fugiu da delegacia. Claro, ele chegou lá, viu o Olinda dando entrevista no corredor, dizendo que já tinham pego o cara, que era esse cara mesmo, que ele era o principal suspeito. Não, ele ficou desesperado, ele achou que ia ser preso ali na hora. Ele pegou e foi embora atrás do advogado. Era o começo de uma corrida atrás de vestígios e provas. Foi aí que entrou em cena um investigador, campeão de xadrez. Ele foi chamado para desvendar o que havia por trás das ligações telefônicas entre Mércia e Misael. Misael tinha 6 telefones, um fixo e 5 celulares. Mércia tinha 2, um fixo e um celular. Mesmo depois de romper a sociedade no escritório de advocacia e o relacionamento de quase 4 anos, os dois ainda se falavam. A polícia quebrou o sigilo das ligações telefônicas do casal e de pessoas próximas, desde um mês antes do crime. Um emaranhado de números, centenas de chamadas. Surgiu nas contas dela um telefone que me chamou a atenção. Ela fez uma série de ligações para o Misael que não foram atendidas.
e na sequência ela ligou para esse número. O investigador notou que o mesmo número suspeito também aparecia em ligações feitas por parentes de Misael. E descobriu assim mais um telefone de Misael, que não estava registrado em nome dele. Foi através desse número que nós descobrimos que naquele domingo o Misael fez uma série de ligações para o Evandro, totalmente fora do padrão até então utilizado por ele. Evandro Bezerra é o vigia que costumava fazer bicos de segurança para Misael e que afirma ter buscado o acusado na represa de Nazaré na noite do crime. Logo após a descoberta do telefone, a polícia chamou Misael para um novo depoimento. Foi o mais tenso de toda a investigação. Tinha algum motivo especial para o senhor conversar com o Evandro? Falou. A ligação foi completada. Não foram só tentativas. Desconheço. São 16 ligações. Desconheço. O competente vai te colocar na saída. Por favor, também vamos partir de agora, só vou falar com o juiz. Eu não vou falar mais nada aqui. O senhor está me ofendendo. Pronto, tá? O senhor está me ofendendo. Só me apresentou. O senhor tem mais a dizer? Nada. Para você não, só em juiz agora. O telefone parou de falar, a última ligação foi que a filha dele fez às 21h20 do dia da morte, que é quando ele está retornando. Esse telefone nunca mais se usou. Esse telefone sumiu. O advogado de defesa diz que vai desmontar essa prova no tribunal. Essa imagem que ele teria um celular secreto e não sei o quê, isso é mentira. Tanto que se fosse secreto não teriam descoberto nunca. O Olim vendeu isso como se fosse uma grande descoberta, que isso aí seria a prova do crime, e não é, ele responde isso lá no interrogatório. Eu não vou adiantar isso agora porque eu vou me reservar para o júri. Na época do crime, o nível da represa estava bem mais alto e a água chegava até aqui, onde eu estou. Segundo a polícia, o Misael chegou até aqui na beirinha para conferir se o carro tinha realmente afundado. E uma espécie de alga aqui dessa represa ficou presa, grudada no sapato dele. Essa alga depois, através de exame de microscópio, acabou sendo a principal prova de que o Misael esteve no local do crime. A polícia fez uma apreensão na casa de Misael. Entre documentos, roupas e arquivos de computador, levou sapatos, que foram mandados para análise. O laudo anexado ao processo aponta vestígios que comprometem o acusado. Não há identificação do DNA, mas há vestígios de sangue, há também vestígio de chumbo e tem também a questão da alga, que é realmente que liga o sapato à região da represa. Isso realmente é muito importante. Tudo isso daí a gente já tem uma contestação firme, mas muito firme mesmo, para derrubar essas perícias que foram feitas. Na reportagem de amanhã, você vai saber como será a transmissão do julgamento. O primeiro tribunal de júri transmitido ao vivo para todo o país. No Dia Internacional da Mulher, detentas de um presídio de Minas Gerais tiveram um momento especial. Elas receberam a visita da escritora e apresentadora da TV Record, Cristiane Cardoso. A data foi escolhida para estimular o resgate da essência da mulher à moda antiga. O Dia da Escritora e Apresentadora da TV Record, Cristiane Cardoso, começou cedo para o novo lançamento do seu livro, A Mulher Vê. Ela visitou um centro de referência à gestante em Liberdade, na região metropolitana de Belo Horizonte. Esse livro aqui foi escrito pensando no seu valor, pensando no valor da mulher. Seja ela quem for, filha, mãe, o que ela passou, o que ela fez, você é uma mulher e você tem um valor. Algumas mulheres se emocionaram. Tá, tudo nessa vida tem solução, né? Qual é o teu sonho? O sonho é voltar para casa, criar meu filho, seguir minha vida. 48 mulheres vivem aqui, são gestantes ou com crianças, bebezinhos. Elas ficam instaladas em quartos como este aqui. Aqui está a cama de uma detenta, o berço fica logo ao lado. A difícil separação acontece quando a criança completa 1 ano de idade. É aí que esta mulher parece sem saída. E o livro quer resgatar justamente isso, a essência da mulher moderna.
Quando você conhece o seu valor e você reconhece a sua essência, né, o seu potencial, você então tem forças para mudar a situação no exterior. Você tem forças de tirar proveito até mesmo dos problemas. Agora, quando você está mal por dentro, aí fica muito difícil, tudo fica muito mais difícil para você. Nosso desenvolvimento nos últimos anos, a mulher era para estar muito mais feliz e realizada, e não é o que a gente vê. Né? Então, isso é porque os valores antigos têm sido perdidos, e nós estamos trazendo de volta com esse livro A Mulher Vê. Fã de Cristiane, Carlinda vai ler novamente o livro. Esse livro eu acho que a gente tem que ler com bastante atenção, ver, analisar, né, o que tem nele, que vai servir de lição. Uma mensagem que certamente veio para valorizar e mudar muitas vidas. Hoje eu tô curada, tô bem, tô feliz e vou poder sair daqui uma pessoa melhor, restituir a minha família. O livro também foi lançado em outros presídios femininos. Em Belém, 700 mulheres do Centro de Recuperação Feminino ganharam o livro e flores. Em Goiânia, as detentas do presídio Consuelo Nasser também foram homenageadas pelo Dia Internacional da Mulher. Na capital baiana, as detentas tiveram um dia diferente. O livro veio com palavras de apoio, abraços e sorrisos. No primeiro lançamento foram mais de 1 milhão de cópias vendidas. Agora a expectativa é de que esse número seja ainda maior. O novo lançamento acontece em diferentes lugares do mundo. Aqui no Brasil, o livro A Mulher Vê está sendo apresentado em outras 10 capitais. Em Curitiba, uma longa fila se formou. Eventos também aconteceram em livrarias de Salvador, Belém e Goiânia. Em Belo Horizonte, Cristiane fez uma sessão de autógrafos. O Jornal da Record de hoje termina aqui. As reportagens dessa edição você encontra agora no portal R7. E outras informações no Fala Brasil às 8 da manhã. Um bom final de semana para você. Até segunda. Boa noite.